você não tem que levar acompanhantes para Itália. Mais um vídeo aqui, e é um vídeo que muita gente fica chateado comigo quando eu toco nesse assunto, mas assim, hashtag chateado assim, de me xingar, de brigar comigo, como se eu fosse culpado das coisas. Mas eu tenho a obrigação de passar para você o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, para que você não caia num poço, num buraco, que é os problemas decorrentes a levar alguém estranho ao processo contigo. É a famosa pergunta: Fábio, eu estou indo pra Itália com meu marido ou com a minha esposa, então como que a gente faz? Aí eu falo, não, você não tem que ir com o marido ou com a esposa. E aí a pessoa fala, como assim, você tá louco? Como assim eu vou sem meu marido? Como assim eu vou sem minha esposa? Como assim eu vou sem meus filhos? Não, a gente tá de mudança pra Itália, a gente vai fazer o processo, tal. E aí, normalmente, após eu dizer, não, isso é um erro, você não tem que fazer isso, a pessoa, ou ela para de me seguir, ou ela some, ou ela me xinga. O meu papel aqui é te explicar as que podem e provavelmente vão dar se você querer ir com marido, esposa e filhos menores. Então eu vou te contar aqui, eu vou explicar e você vai tirar suas conclusões. Então já de cara eu já falei que eu não concordo. Agora vamos os porquês disso. Primeira coisa, ao ir para a Itália fazer o seu processo de reconhecimento, não existe visto. Não existe visto, certo? Nós temos uma circular que a Itália nos dá por sermos descendentes de cidadão italiano. A Itália já nos dá um benefício que é um baita de um benefício, que é poder ir para a Itália sem precisar de um visto. E mais, poder estar na Itália sem um visto, no prazo, nesse período que a gente chega de 90 dias, e não precisar de um permesso de sojourno para solicitar a residência. Isso, muita gente acha que é normal, isso é um baita de um privilégio. Vocês não têm noção quão é difícil conseguir um visto para a Itália, principalmente para conseguir uma residência. E a gente tem, a Itália entende, a Itália nos aceita. A Itália criou uma circular pra gente. Então começa por aí. Só que é só pra gente, não é pra cônjuge, não é pra ninguém mais. Filho, tudo bem, mas não é para mãe, não é para primo, é para o requerente, o titular da documentação. Então, eu, titular da documentação para o meu processo, se levo minha esposa ou meu marido para fazer o processo, ele não está coberto pela possibilidade de fixação de residência. Então, primeiro problema, você vai para a Itália, você vai solicitar a sua residência porque você vai fazer o seu processo, e aí, qual é o problema? Ah, mas não, tudo bem ele não ter a residência. Pois é, só que quando você solicita a sua residência, vai um guarda municipal na sua casa, passar e comprovar que você mora lá e quantas pessoas moram naquele local. Dependendo do tipo de imóvel que você tiver, digamos que você alugou uma casa e já tem algumas pessoas que moram ou que moraram ou que ainda estão as residências penduradas, sei lá. O vigile chega e fala assim, quantas pessoas moram aqui? Não, só eu e meu marido. Ah, cadê o pedido de residência dele? Não, ele não é residente porque ele é estrangeiro. Tudo bem, você pode explicar, ele pode entender, tá bom? Isso é o menor dos problemas, o vigile. Mas dependendo do seu nível de italiano, de conhecimento da língua italiana, isso pode se tornar um problema. Ter que explicar por que tem uma pessoa estranha no imóvel que não solicitou a residência. Ah, Fabio, pelo amor de Deus, já tô estudando italiano, isso daí vai ser fácil. Show. Explicou pro vigile, não, ele tá aqui, tem que ter tido um sessione di fabbricato na entrada dele do imóvel, independente da residência, porque todo estrangeiro que entra no imóvel tem 48 horas para solicitar uma sessione para depositar uma sessione de fabbricato na questura. Ok, faça isso, beleza. Aí o processo tá lá rolando, o vigile não foi um problema, você continua com o processo, chega o momento da confirmação e por algum motivo o seu processo vai durar mais do que 90 dias. Por algum motivo. Pode ser que a não renúncia demorou. Você tem direito a solicitar uma extensão da sua permanência na Itália, que é um permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza italiana. Um permesso também criado, porque a Itália, além de criar uma circular que nos dá direito a fazer residência sem a necessidade de um permesso de soggiorno, ainda criou um permesso pra gente, para que se o processo dure 90 dias, aquele prazo inicial de turismo, que a gente consiga permanecer por mais um ano, que é a validade do permesso, um ano, porém, contudo, entretanto, só a gente. Aí você vai fazer o pedido do permesso, da extensão do permesso, ok. O seu cônjuge tem que abandonar o país. Não existe mais. Você pode continuar por mais 90 dias. Se ele ficar 91 dias, ele está irregular no país. É um estrangeiro irregular e que se souberem que você, na casa que você está fazendo o seu processo, tem um imigrante irregular, além da sua residência ser cancelada, o dono, o proprietário do imóvel pode ser preso por favorecimento de imigração irregular. Ah, Fábio, mas é só eu pedir um visto para ele, porque eu sou italiano. Não, você não vai poder também pedir um visto para ele ou para ela, porque você ainda não é cidadão italiano reconhecido. Você só vai passar a ter o direito de dar um visto para a pessoa
um permesso de sojourno, uma carta de sojourno, quando você tiver sua cidadania italiana reconhecida. Quando você tiver documentos italianos, aí sim você passa a ter o direito a dar um visto. Até que você tenha a sua cidadania italiana reconhecida, você é um cidadão brasileiro, do ponto de vista legal, tá? De burocrático lá, você é um brasileiro, ou seja, um estrangeiro, um extracomunitário numa casa com outro extracomunitário. E aí, se passa de 90 dias, é um extracomunitário que conseguiu uma extensão de visto com um cidadão extracomunitário irregular. E isso dá cadeia, isso dá expulsão do país. Então, assim, por que cargas d'água? Alguém que tem direito à cidadania italiana, que consegue ir pra Itália para fazer o seu processo, vai querer ficar irregular ou deixar alguém irregular? Não faz sentido. Aliás, ficar irregular não faz sentido em nenhum momento, pelo amor de Deus, gente. Percebeu a quantidade de que podem acontecer por trazer uma pessoa? Aí normalmente eu ouço assim nesse momento: ah, mas tá tudo bem, ele vai embora, ou ele sai do país para renovar visto. Isso não existe, isso é coisa de Orkut, de rede social. Eu não sei quem foi lá que criou isso daí, que você sai e renova visto. Um cidadão brasileiro tem o direito a permanecer na Europa por 90 dias a cada 6 meses, a cada 180. Então eu já vi, não foi eu ouvi, eu vi dentro de uma questura, um cidadão não era brasileiro, que fez isso e ele estava recebendo uma carta de expulsão na minha frente. Eu sei que ele era sul-americano, eu não sei de que país ele era, se ele era chileno, se ele era paraguaio, não importa. Então veja, é um grandíssimo de um problema você vir com pessoas estranhas. Eu só falei de cônjuge. Aí pra piorar ainda mais a situação é quando você tem filhos menores. Por quê? Porque aí tem um agravante. Não é só um problema de ter outras pessoas irregulares, porque aí o seu filho menor vai ficar irregular também, a menos que você tenha conseguido solicitar a residência dele junto com a sua, e aí ter inserido os documentos. Ok, só que tem um problema que é o aluguel do imóvel. Na Itália, normalmente, quando existem estrangeiros com filhos menores, os proprietários muitas vezes deixam os seus apartamentos fechados, principalmente aqueles que alugam de verão, né? Fechados do que alugar para estrangeiros. Porque existe o que a gente chama uma trufa clássica, tá? Muitos estrangeiros da África, do Oriente Médio, nas décadas anteriores, o que eles faziam? Eles iam para uma determinada cidade, trabalhadores, pessoas que estavam ali com um permesso, com visto, faziam um contrato de aluguel, conversava com o proprietário dizendo: olha, é o seguinte, eu tô aqui nessa cidade, eu tô trabalhando e eu preciso de residência e tal. E os proprietários disseram: ok, tá bom. Aceitavam que a pessoa fizesse a residência. Muitos nem avisavam o proprietário. Muitos alugavam o imóvel dizendo: não, nem quero residência, não, eu não preciso de residência, mas eu preciso de um imóvel que eu tô trabalhando aqui. Aí, o proprietário, sabendo ou não, essa pessoa ia no Comune, solicitava a residência, porque não precisava de nenhum documento do proprietário. Essa pessoa já tinha um contrato de aluguel no seu nome, então, obviamente, se eu tenho um contrato de aluguel, quem manda naquele imóvel a partir do momento que eu assino o contrato com o proprietário sou eu. Essa pessoa pedia a residência. Ao pedir a residência e ela ser confirmada, essa pessoa mandava vir do seu país de origem a sua família, com filhos menores. Chegava a família, pedia-se a residência dessa família, da esposa, o marido, normalmente era esposa e filhos menores. Quando todos eles estavam na composição familiar como residentes naquele comune, eles comunicavam o proprietário que eles não pagariam mais aluguel. Então imagina, o proprietário recebia uma mensagem: oi, tudo bem e tal, fulano, é o seguinte, eu não vou mais pagar aluguel a partir de hoje. Como assim? O que aconteceu? Não, a gente não vai mais pagar aluguel porque a lei italiana nos dá o direito de não ser retirados do imóvel, despejados, porque eu tenho filhos menores. Como assim você tem filhos menores? Eu tô morando na minha família. E isso começou a se alastrar. Milhares de pessoas fizeram isso pela Itália. Milhares de estrangeiros fizeram isso pela Itália. Alugando imóveis a insaputa, como a gente fala em italiano, sem que o proprietário soubesse, colocando filhos menores e mais, pedindo dinheiro no Comune, pedindo assistência social, pedindo, enfim, isso todo proprietário sabe. Então existe um preconceito muito grande na Itália para alugar imóveis de estrangeiros com filhos menores. Olha só, para você ter uma ideia de como isso era um hábito péssimo, a Itália precisou criar um decreto. Na verdade, assim, o nome dele é Decreto Casa, mas o nome popular era Decreto contra o Abusivismo, porque essas pessoas eram conhecidas como abusivistas, elas eram abusadores de proprietários de imóveis. A lei do abusivismo estipulou-se que nenhuma pessoa pudesse solicitar nenhum tipo de contrato de ligação de água, luz, gás, residência, sem que o proprietário fizesse por escrito uma declaração de ascenso. Então veja, o que antes bastava que eu tivesse um contrato de aluguel, um contrato da Fito, eu tenho um contrato de aluguel tal. Mesmo que hoje eu tenha um contrato de aluguel, quando eu vou no Comune solicitar minha residência, ou eu tenho que já levar uma declaração do proprietário assinada, dizendo que ele está ciente que eu vou solicitar a residência na casa dele, ou
alguns comunes solicitam automaticamente para o proprietário esse documento. Mesma coisa, se eu for lá na Enel solicitar a ligação da energia, eu tenho que ter uma declaração do proprietário dizendo, não, eu estou ciente que este meu inquilino, através do contrato X de aluguel, eu estou ciente, dou autorização para que ele peça e ligue a luz, a água, a luz, gás, telefone na minha casa. Então veja, eu sei que a 99,9% das pessoas que me perguntam, mas ou que me xingam e falam, eu acho um absurdo você falar isso, é porque elas não entendem isso, que elas não têm experiência. Então este vídeo é para te alertar e contar como funcionam as coisas na Itália. Se ainda assim você fala assim, Fábio, dane-se, eu não tenho como ir sozinho ou sozinha, eu vou passar por isso, eu estou ciente, porque veja, meu papel aqui é com você, meu papel aqui é te dizer, ó, na Itália funciona assim, assim, assim. Se você me fala, ok, eu estou ciente de que vai ser mais difícil alugar um imóvel se eu for com um filho menor, eu vou ter que ter um nível de língua italiana muito melhor. Eu sei que se verdadeiramente o meu processo durar mais de 90 dias, o meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira já está ciente que ele vai ter que sair do país, ele só vai poder voltar depois se minha cidadania italiana estiver reconhecida. Tudo bem, cumpri com o meu papel, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrita e ativa o tal do badalo do sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Grande abraço e arrivederci!